que seja de direito? Bom, o tema é sobre segurança. Importa esclarecer aos nossos amigos lá em casa que é um Estado. Há, em princípio, 3 elementos que nós queremos classificar o Estado, que são os mais importantes. Um é o território. Portanto, o segundo é povo ou população. E o terceiro são as leis ou instituições. Então, isto é que é importante dizer. Portanto, nós só temos Estado quando um determinado povo se apossa de um território, cria leis, porque as pessoas têm que viver em harmonia. Elas precisam de ter organização, precisam de ter paz, precisam de ter felicidade. E para isso é preciso que hajam regras de conduta. Para que essas regras efetivamente sejam cumpridas, então essas mesmas leis vão ditar que instituições serão criadas para garantir que essas leis serão cumpridas. Esta aqui é a base. Então aqui nós sentimos que temos Estado. Portanto, por um lado, o Estado vai defender o território para que não haja nenhuma invasão. Um caso de fracasso, podemos assim dizer, é a situação de Cabo Delgado. Portanto, nós temos uma invasão, há pressupostos que indicam que há forças externas que terão se apossado de um território que lhes é alheio. E nós devíamos estar em condições de ter defendido o território, evitado a invasão, proteger os povos. Não é? Isto é por um lado. Mas também, estas mesmas forças securitárias, não é? A partir de um determinado extrato, elas têm a obrigação de garantir que dentro os mesmos cidadãos sejam protegidos uns dos outros, que é para não haver excessos, não é? Há sempre um que é mais musculoso que o outro, acha que pode saltar o mundo, não é? Vizinho, atormentar as famílias, ou levar o celular, roubar um carro, assaltar um indivíduo que está a sair do banco, vigarizar alguém a partir de meios formais. Então nós precisamos também das unidades de segurança a esse nível. Não é? Depois também temos as instituições. Não é? Nós falamos de garantir que essas leis sejam criadas, então são as instituições, como é o caso dos tribunais, a procuradoria, por aí em diante, que devem vigiar o cumprimento da lei e proteger o cidadão. Assim, não há sociedade sem povo. E o fim último da sociedade, o fim último até, podemos assim dizer, das leis, é garantir que o cidadão seja feliz. Exato. Não há outra coisa. Ele quer ser feliz. Então, os eventos que nós temos estado a testemunhar aqui em Moçambique são completamente aversos àquilo que são os pressupostos de um Estado, que é garantir felicidade, garantir segurança, garantir bem-estar, garantir justiça para as pessoas. E o meu caso, não é, vem mesmo nessa linha, porque nós temos, por um lado, uma instituição devidamente criada, que não é uma instituição estranha, não é a sociedade moçambicana, não é estranha a mim. Ir à Procuradoria não deve ser um evento de transtorno para o cidadão, em princípio, justamente por aqueles que sejam cidadãos corretos, zeladores da lei, exemplares cidadãos. Então, mas estamos dizendo exatamente o inverso, que é termos situações em que, para o alcance de determinados interesses que são contrários ao próprio Estado, às virtudes que um Estado deve ter, algumas pessoas usam das instituições, não é, do Estado para se beneficiarem, constrangendo este bem-estar, esta felicidade das pessoas. Este é o exemplo que nós temos, é esse. Portanto, eu não estranho que eu vá à Procuradoria. Não tenho nenhum problema com isso. Antes, pelo contrário, porque eu posso ir, por exemplo, eu estive num dia, que foi dia 28, no dia 29, voltei à Procuradoria, e voltei lá que é para ser ouvido como declarante. Portanto, por causa dos eventos de tiroteios que se verificaram na minha residência, e eu precisava de estar lá para esclarecer, para ajudar a própria Procuradoria a encontrar aqueles que são os perpetradores de crimes. Portanto, a Procuradoria é uma instituição que é necessária. Então, também tenho que me colocar numa situação de que, eventualmente, eu poderia
em potencial, ser um constrangedor do bem-estar dos outros. Então, nessa medida, também eu tenho que compreender que eu também vá à Procuradoria responder noutra qualidade. E desta vez seria de arguir. Portanto, não há nenhum problema com o fato da Procuradoria existir, muito pelo contrário, ela é necessária. Agora, o problema é ir lá e chegar à conclusão que eu poderia não ter ido. Aqui é que começa o problema. Quer dizer, o cidadão vai e percebe que ele poderia não ter ido. Portanto, quando nós terminamos um processo como o que nós tivemos, foram 10 horas de muita conversa, interrogatório, como quem diz, interrogatório, passar para a ata, por aí em diante. Foi um trabalho muito grande. O engenheiro Venâncio passou cerca de 9 horas também, num processo similar. E nós chegamos à conclusão, ao sair, de que não percebemos exatamente o que estávamos lá a fazer. É mau para as instituições. A partir do momento em que nós, como já disse, percebemos qual é a finalidade da lei. Não era constranger, mas é garantir harmonia, garantir paz e por aí em diante. Portanto, quando nós falamos sobre a segurança, não é? Eu não vou colocar só do ponto de vista de invasão, mas também a segurança, que é o estado de tranquilidade que um cidadão deve ter, não é? Você está num determinado território, nasceu com um determinado nome, meu apelido é Tivani, quer dizer, eu culturalmente me sinto integrado nesta sociedade. Então, eu conheço meu pai, conheço a minha mãe, conheço os meus vizinhos, conheço os meus tios. Então, eu pertenço a esta sociedade. Então, viver neste país tem que me dar o maior prazer possível. Não pode acontecer uma situação de eu começar a perceber que represento um incômodo para alguns cidadãos quando a minha atividade, que eventualmente possa ser a razão do incômodo, é uma atividade ilícita. Aquilo que eu procuro, não está nada, em nenhum momento, em desvio com os princípios que sejam legais, de legalidade, de democracia e por aí em diante. Então aqui nós começamos a ver que há uma questão de segurança que não está a ser respeitada. É assim que eu contextualizo a minha ida à Procuradoria. Deixa eu dizer com bastante sinceridade, não fui maltratado, é preciso ficar claro, não fui maltratado, não podemos dizer mal, dos procuradores, não fui maltratado em nenhum momento, muito pelo contrário, foram altamente profissionais, mas pronto, eu estava lá por obrigação. Ainda que me tivessem dado água por aí, mas não fui maltratado, estava lá por uma obrigação. Então, podia ter feito outras coisas. Eu ando a estudar, ando a ler, tenho filhas, preciso trabalhar, por aí em diante. Então, penso que não pode ser porque existe o Estado tem um princípio que é o princípio do que chamam de jus imperius, não é? Que é a ideia de que o Estado tem uma força superior em relação aos indivíduos e instituições. Então esta força não pode ser usada para constranger os cidadãos, ainda que tenham sido simpáticos. Ok, Denis Tivani, muito obrigada.